Opa, fala devs. Hoje a gente vai ver um pouco na prática de como a gente vai trabalhar com o Elixir, como vai ser as primeiras linhas de código que a gente vai acabar fazendo com o Elixir, que é uma tecnologia que a gente vai trazer bastante aqui no canal daqui pra frente. Vão ter vários vídeos aí sobre o framework Phoenix, trabalhando na web, fazendo APIs com Elixir e muito mais. Então, vamos começar abrindo uma aba aqui do navegador, porque nós temos que instalar algumas dependências antes da gente rodar e criar um projeto Elixir. Eu vou entrar aqui no site oficial do Elixir pra gente dar uma olhada. Entrando aqui no site, a gente vai nessa aba aqui. Vou aumentar aqui pra vocês. A gente vai nessa aba aqui, Install. E dentro dessa aba vão ter várias métodos de instalar dependendo do seu sistema operacional. No meu caso, que foi o Ubuntu, eu já tenho aqui instalado. Vou abrir aqui o terminal só pra mostrar. Se eu rodar aqui Elixir -- version, a gente pode ver que eu já tenho o Erlang aqui instalado e a versão do Elixir, que eu baixei usando esse método aqui do Ubuntu, já que minha máquina é Ubuntu. Mas se você estiver no Windows, ou você baixa aqui com Chocolate, que é um gerenciador de pacote do Windows. Se você não conhece, vamos aqui na página do Chocolate. Para instalar é bem simples. Esse aqui é o Chocolate, se você quiser instalar para fazer gerenciamento de pacote, ele é bem fácil de se utilizar no Windows. E é algo que o Windows precisava e é muito útil. Ou você baixa um instalador direto aqui do Elixir e já instala na sua máquina. Next é bem simples. Com esse ambiente já pronto, com isso tudo já instalado, a gente vai vir aqui no nosso terminal. Eu vou entrar no desktop para criar o projeto. E agora o comando que a gente vai rodar é o comando mix new e o nome do nosso projeto. No meu caso, eu vou criar um projeto com o nome de Elixir. Esperar que ele criar. Ele já criou. Criou no desktop. Vamos ver onde é que ele criou. Ah tá, ele já criou no desktop. Se a gente der um ls, a gente já tem ali a pasta Elixir. Eu vou entrar dentro dessa pasta aqui que eu criei e vou dar um code ponto para abrir dentro do VS Code aqui. Com o VS Code aqui aberto, ele cria uma pasta aqui lib, onde tem esse arquivo elixir.ex, que é o arquivo onde a gente vai executar nosso projeto. Só tá um pouco pequena essa aba, né? Eu vou aumentar um pouco. Essa pasta aqui vai estar o código realmente do nosso projeto. Tem esse formatter.ex, que é basicamente as configurações aqui do projeto. Tem alguns inputs aqui que ele já cria normalmente pra gente. Esse mix.exs é basicamente onde fica as dependências do nosso projeto, algumas coisas da aplicação, a versão do projeto, a versão aqui do Elixir, que no caso é superior a 1.10. E aqui você tem alguns arquivos de teste que ele já criou automaticamente pra gente, mas são coisas bem simples assim. E esse elixir.ex é o módulo que ele cria pra gente. Ele cria aqui um def module, que basicamente é um grupo de funções dentro do Elixir, e ele cria uma função que é esse def aqui, com a função hello, que vai retornar pra gente esse tipo de world. Ou seja, esse tipo é o tipo atom do Elixir. Ou seja, é um tipo que o próprio nome dele é o valor dele. Por exemplo, $teste é o valor teste. Então, vamos executar esse projeto. Vamos abrir aqui o terminal. Vamos abrir aqui o terminal. E agora, dentro da pasta do projeto, o comando que a gente vai rodar para executar esse projeto é o iex, que se a gente executar só ele meio que cria uma aba de comando aqui pra gente executar comandos Elixir. Agora, com esse terminal, o que a gente pode fazer? Vocês estão vendo que a gente tem aqui, dentro desse módulo Elixir, que é o nome do projeto, a gente tem essa função hello. E como que a gente executa essa função hello? A gente pode passar aqui Elixir, dentro desse terminal, e passar aqui .hello. Aqui não vai dar porque eu não estou rodando dentro do meu projeto, eu estou rodando só um terminal avulso, que não tem definido essa função hello. Então, como que eu executo esse projeto para conseguir executar essa função hello que eu tenho aqui dentro do meu arquivo do Elixir? A gente tem que rodar o comando iex -s maiúsculo mix dentro da pasta do projeto, claro. Aí, dando enter, esperar executar, ele compila um arquivo. Aqui só uma coisa que eu fiz que ele vai acabar dando erro. O módulo Elixir, ele já está reservado para a própria linguagem. Então, esse arquivo que eu criei com o nome Elixir, esse def module já vem padrão como Elixir. Eu recomendo que vocês coloquem outro nome, por exemplo, eu vou botar aqui aula Elixir. Assim a gente vai conseguir usar esse módulo na hora de execução do arquivo. Agora, realmente, a gente executando aquele comando iex -s mix, a gente vai rodar o nosso projeto e já vai abrir junto o terminal aqui para a gente conseguir testar tudo que a gente quiser. E como que a gente vai executar essa função? A gente vai chamar esse módulo aqui de cima, que é o agrupamento de funções, aula Elixir, ponto, e nesse ponto a gente vai colocar a função que a gente quer executar, por exemplo, esse hello. E executando ele já retorna esse $word. Por que ele retornou $word e não só o word, o valor direto? Porque esse é o tipo atom, que o próprio nome dele é o valor dele. Então o valor dele seria $word, que é o tipo que ele retornou aqui pra gente. E vendo assim, vocês já podem perceber que esse é uma diferença muito grande da programação orientada a objeto, que no caso o Elixir usa a programação funcional. Normalmente na orientação a objeto a gente pegaria o nome da variável, por exemplo, hello
e colocaria ponto, alguma função dela, ponto split, no JavaScript, no caso, a gente ia executar essa função. No caso do Elixir, a gente vai chamar a função aula Elixir e vai executar nela a função hello. Assim a gente vai executar direto a operação. Por exemplo, se eu tivesse string, ponto, e colocasse... Pode dar um tab aqui para ver todas as funções. A gente dá ponto, upcase, e aqui dentro a gente bota a string que a gente quer. A gente vai estar executando uma função string, que aí vai estar executando o valor que a gente vai estar passando aqui como parâmetro. A gente executando aqui, ele já transforma todo o texto que eu coloquei em caixa alta. No caso aqui que eu selecionei a função upcase. Só para explicar de maneira mais clara, esse string... ele não seria como um objeto, ele seria um módulo de funções. Todas essas funções estão dentro do módulo string, como por exemplo, o nosso hello está dentro do módulo aula Elixir que a gente criou aqui no nosso projeto. E essa é a diferença da programação, inicialmente assim, da programação funcional para a programação orientada a objeto, que seriam funções executando outras pequenas funções. Agora vamos ver um pouquinho um conceito que é usado muito no Elixir, que é o conceito de imutabilidade. Se você já veio do React, você já tem um pouco de familiaridade com isso. Que é a gente nunca trocar um valor de uma variável. A gente vai sempre tentar criar uma nova variável e ela sim ser executada. Por exemplo, eu vou criar um módulo aqui, vou criar usuário dados. E vamos colocar aqui, vamos criar um objeto, como seria um objeto no JavaScript. Mas aqui a sintaxe é um pouquinho diferente, a gente tem que colocar porcentagem, abrir e fechar chaves. E dentro a gente vai ter o nosso objeto. Vou colocar no nome, vai ser João. E sobrenome, vamos colocar da Silva. Sobrenome da Silva, não é só Silva. E agora a gente vai inspecionar esse valor. A gente vai rodar um comandinho pra gente inspecionar esse valor, que é o io.inspect. Ele vai inspecionar pra gente mostrar no terminal. E vamos colocar usuário dados. Agora a gente vai fazer um map.put, ou seja, a gente vai pegar esse mapa de objeto, esse objeto, que no caso é descrito aqui como mapa, e nós vamos trocar esse valor diretamente na variável, para ver se o Elixir deixa a gente fazer isso. Usuário dados. E aqui a gente vai passar o nome que a gente passou ali em cima e vamos trocar por Maria. E vamos dar mais um io.inspect aqui embaixo. Agora, executando aqui dentro do nosso terminal aqui, vou aumentar esse terminal que está um pouquinho pequeno. Se a gente executar a nossa função... Eu vou até limpar aqui o terminal para... Acho que ele dá para dar clear. Isso. Agora, a gente executando aula elixir.hello. Opa, eu acabei não compilando o código. Depois que a gente executou, a gente tem que dar um recompile aqui para a gente compilar tudo que a gente fez ali. Agora, executando, vocês podem ver que o valor não foi reatribuído. Ele executou essas 3 vezes a função, mas em nenhum momento o dado que a gente passou aqui foi trocado para Maria, que a gente atribuiu aqui. Porque o Elixir não deixa a gente fazer isso por causa do conceito da imutabilidade. Então, como que a gente resolveria esse problema? A gente teria que atribuir esse valor dentro de uma outra variável. Por exemplo, esse map.point a gente colocaria... Vou colocar um valor teste aqui. Que vai ser igual esse valor aqui que a gente reatribuiu. E a gente imprimindo esse teste, vou dar um recompile e vou executar a função diferente. Agora, ele te retribuiu uma nova variável. Ou seja, a gente tem o mesmo objeto lá, que é o João e sobrenome Silva, mas dessa vez a gente reatribuiu o nome Maria na chave nome. E assim a gente retornando esse último objeto aqui de baixo. E assim, a gente aplicou o conceito de imutabilidade aqui dentro do Elixir. E isso não acontece não só no Elixir, mas em todas as linguagens de programação funcional. Sempre usa esse conceito de imutabilidade aqui que a gente acabou de ver. Outra coisa que podemos fazer também no Elixir são criar várias funções com o mesmo nome, mas com objetivos diferentes. A gente pode usar, mas a gente não usa o try-catch para fazer tratamento de erros ou coisa do tipo. O que a gente faz? A gente faz uma função que recebe um parâmetro, por exemplo, vou colocar aqui que esse hello recebe name. E eu vou executar aqui pra gente. Vou dar um... o que eu vou fazer aqui, na verdade, eu só vou botar para ele imprimir no nosso terminal um valor. Por exemplo, hello. E vou colocar aqui dentro aqui o valor name. Só para explicar melhor isso aqui, que eu acabei colocando esse valorzinho aqui. Ele só vai estar concatenando. Ele vai estar concatenando esse hello com esse valor name que a gente passou. Se a gente executar, vou dar um recompile aqui. E vou executar o hello. O que espera? Acabou dando problema. Vou ver o que acabou dando de errado. Did you mean hello... tá, porque eu acabei não passando o nome, né? Eu vou passar aqui João. E executando ele vai dar oi, João. E digamos que eu quero... Digamos que alguém criou essa função, usou essa função e na hora de usar ela não colocou nenhum nome. Aqui ele traz um erro pra gente, mas eu devia cobrir esse erro. E o que a gente pode fazer? A gente pode criar outra função. Eu vou criar aqui em cima, porque essa vai ser aqui, vai vir sem parâmetro. E se essa função com o mesmo nome não trouxer nenhum parâmetro aqui dentro... A gente pode fazer outra coisa. Por exemplo, aqui eu vou colocar oi desconhecido. E assim, se a gente usando a mesma função, mas só que trazendo os parâmetros, vou dar um recompile aqui antes.
Sem nenhum parâmetro, ele vai dar oi desconhecido. E se eu executar a função passando algum parâmetro, por exemplo, aquele João que eu tinha passado, ele vai dar hello, João. E assim a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Por exemplo, colocando aqui a mesma função, mas só que agora com dois parâmetros, name2. E agora eu vou dar um concat, eu vou concatenar esses valores com name2. E agora executando essa função, dá um recompile. E vou executar a função com os dois nomes, Maria. E executando, ele já concatena tudo. Hello, aquele... Deixou sem espaço, porque eu não coloquei nem espaço ali no meio, mas tá concatenando aqui, já trazendo João Maria aqui pra gente. E digamos que a gente quer reassignar ou mudar valores que a gente tem do nosso objeto. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar o exemplo de objeto que a gente tinha atrás. Aqui, pronto, a gente já tem esse exemplo aqui de objeto. Digamos que eu quero mudar esse objeto aqui para... Digamos, eu quero trocar ele de novo, eu quero trocar esse aqui para Felipe. Se eu ficar mudando todas as vezes assim, eu tiver que ficar dando reassign, se eu quiser, por exemplo, mudar o sobrenome aqui. Sobrenome para Souza, fica muito custoso ficar sempre reassignando essa memória direto. Então, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o Pipe Operator. Que o que ele faz? Ele basicamente a gente pode encadear funções e executá-las em ordens específicas que a gente precisa. A gente tem que usar o operador pipe mais um traço para o lado e assim a gente pode fazer essas funções em cadeia. E como que a gente faz isso? A gente pode colocar esse objeto aqui no primeiro lugar aqui. Vou até tirar o resto aqui que a gente tem. E o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui e colocar o operador pipe. E nesse caso aqui, a gente não precisa, como a gente tinha passado antes, vou até dar um Ctrl Z para vocês conseguirem ver. Eu tinha passado esse valor usuário dados, eu tinha passado uma variável para essa função map.put. Mas dessa maneira aqui, com esse pipe operator, a gente não precisa disso. Porque a função de baixo vai estar recebendo valores da de cima. Como por exemplo, eu vou passar aqui um map na primeira função, que é na primeira passada que ele vai receber. Vou botar um map.put. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar o name para Maria. E por que a gente não tem que passar essa variável aqui de cima para de baixo? Porque ela vai estar recebendo esses valores aqui de cima. Então, esse nome que ele vai estar mudando por cima, já é esse valor desse objeto que está passado aqui. Então, se a gente imprimir esse valor, ele vai trazer para a gente o nome Maria e o sobrenome Silva, porque ele já vai estar sobrescrevendo o valor que foi passado nesse primeiro objeto. Agora, se a gente executar no terminal, ele já vai trazer esse valor aqui pra gente. Aqui eu só acabei colocando errado, eu coloquei nome aqui e name aqui embaixo, aí o valor ele vai acabar atribuindo um valor a mais nesse nosso objeto, por exemplo. Se eu der um recompile, vou dar um recompile, e se eu executar novamente aqui aula elixir.hello. Se eu executar, ele vai trazer outra chave, porque o nome da chave está diferente do que eu passei acima, por exemplo. Aqui é name e aqui é nome, então ele só adiciona mais uma chave. Então vamos trocar aqui para nome, só para provar que ele vai estar sobrescrevendo essa função. E executando recompile. E executando ela de novo, ela já traz aqui o nome Maria e o sobrenome Silva, que é o valor aqui que a gente atribuiu novamente em cima da variável. E esse basicamente é o conceito de programação funcional. A gente tem várias funções que fazem pouca coisa, trazendo no fim o valor lapidado pra gente. Por exemplo, esse valor aqui, só para fins da nossa aula aqui, eu posso criar uma função aqui privada, que é esse def p, e bota esse p no final para criar uma função privada. Putmap, vou criar aqui. E basicamente vai receber um map, uma key e um value. E basicamente vai ser os valores que... Vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo nesse map.put, mas só que eu vou provar que eu consigo executar várias funções nesse processo aqui usando o pipe operator. Eu vou dar um do para ele executar um valor e vou colocar map.put. Ele passando o map que ele recebeu aqui e o valor. Assim, já cria a função putsMap. E se eu executar novamente isso aqui com outro pipe operator, mas passando o putsMap, vamos passar aqui, trocando o nome para Felipe, ele já vai executar normalmente para a gente executar nessa função putsMap. Vamos executar aqui de novo. A gente vem aqui no terminal, dá um recompile, como sempre, e vamos executar ao elixir.hello, e executando ele já traz o nome Felipe aqui diretamente para a gente. Ou seja, o que ele fez aqui? Eu posso até dar, entre essas funções aqui, eu posso dar um io.inspect, io.inspect, para ele trazer pra gente aqui o objeto. Vamos executar aqui de novo. Ele já traz pra gente o que ele fez nessa ação. A gente iniciou o objeto com o nome João e Silva, a gente atribuiu o valor Maria, ou seja, ele já trocou aqui pra gente nesse io.inspect, nesse momento aqui o nome tá Maria, e no último, que foi a função que a gente executou, ele mudou de novo esse dado pro nome Felipe. E assim fazendo essa cadeia de funções na programação funcional, que é um conceito que a gente vai sempre usar aqui no Elixir. Só uma coisa que eu não acabei explicando, que nessa função aqui que tem esse map, key e value. Mas por que quando eu executei essa função putsMap eu só passei o nome? Porque o que acontece? A chave é essa variável nome que a gente passou aqui. O valor, claramente, é esse valor Felipe, que é o valor direto que a gente passou. E esse map, o que é esse map? É o objeto que a gente está passando. Mas aqui a gente não passou nenhum objeto. E como que ele está pegando isso?
ele pega da mesma maneira que eu expliquei pra vocês antes. Ele pega sempre da função de cima. Esse aqui tá pegando a função de cima, que tá pegando da função de cima, que pegou desse objeto inicial que a gente passou. Ou seja, ele sempre pega em formato de cadeia. Ou seja, no valor aqui escondido ele tem, por exemplo, se isso aqui fosse João igual aquilo ali. O primeiro parâmetro que ele tá passando aqui pra gente é esse João. Assim, recebendo esse objeto inteiro. Mas como a gente não precisa passar esse valor direto numa variável, ele já faz isso diretamente pra gente com essa reação em cadeia que a gente tem aqui. Nós temos no Elixir também algumas coisas. Aqui vamos testar direto no terminal. Vou até abrir de novo aqui o terminal. Vou até sair dessa nossa aplicação. Vou fazer direto no terminal do EX. Vamos executar aqui o EX. Nós temos as coleções dentro do Elixir. Por exemplo, se eu criar aqui um array que vai ter o valor de 3,14, vai ter João e vai ter o número 1, 2, 3. Se a gente executar aqui direto, ele só vai retornar pra gente a função. Mas digamos que eu quero adicionar um valor nessa função. Eu posso trazer essa função. Não essa função, se a gente quiser atribuir um valor dentro dessa coleção, a gente coloca mais, e a gente pode só trazer um valor aleatório, por exemplo, 1. E a gente executando isso aqui, ele já vai trazer pra gente a nossa coleção inteira, atribuindo esse valor 1 no final. E se a gente quiser remover um valor, basta a gente colocar o menos. Se eu executar aqui, ele vai dar um erro, porque o número 1 não tem dentro dessa coleção que eu tô passando aqui. Vamos executar. Aqui, no caso, ele não fez nada, acabou não trazendo erro, porque ele acabou tirando o que nem existia, então ele acaba não trazendo nem erro. Mas se eu executar aqui, o valor João, ele já vai retirar o valor João que estava dentro daquela coleção que a gente acabou de executar. E digamos que a gente quer executar, que a gente quer ter uma coleção, vou passar de novo essa coleção aqui de novo. E a gente tem uma função chamada head. E o que é esse head? Ele traz, entre aspas, o cabeçalho daquela coleção que a gente está executando. Se eu executar aqui o head, ele traz... Opa! Ele acabou não executando o que eu queria aqui. Acabei apertando o botão errado, mas... Se eu executar head... Opa, acabei escrevendo errado, é só HD. Ele vai trazer pra gente o primeiro valor dessa coleção. E no caso, o topo dessa coleção é o 3,14. E junto com esse head, a gente tem outras funções, que é tail, que é o TL, que a gente vai trazer a cauda, ou seja, os últimos valores daquela coleção que a gente tem. Ou seja, se eu criar esse array aqui com mais um valor, 1, 2, 1, 4, 5, 1, 5, 6, qualquer coisa, a cauda sempre vai ser, tirando o primeiro valor, os restos dos valores que a gente tem dentro daquela coleção. E dentro dessas coleções, a gente pode também ter o tipo atom, que é aquele tipo que eu explico pra vocês, que é 2 pontos e o nome dele é o valor dele. Se eu passar aqui hello, ele traz o valor hello aqui do tipo atom que a gente tem aqui no Elixir. E aqui, dentro desses valores, a gente pode passar, por exemplo, chaves para esses valores. Como a gente tem aqui no Elixir, a gente pode passar e vai receber bar, sei lá, qualquer coisa, teste. E depois a gente colocar hello e colocar hello o valor aqui. Se a gente executar, a gente tem como se fosse o formato de um objeto aqui, de ele executando. Aqui eu tenho outro exemplo aqui, já estou pegando direto de uma documentação. Se a gente executar esse valor aqui, ele já vai trazer um objeto que dentro dele vai ter o valor full, e executando o valor bar. E a mesma coisa assim dentro, isso tudo dentro de uma coleção do Elixir. Junto desse conceito, a gente tem o valor de mapas, que já é o valor que eu estava mostrando para vocês, que é o valor de literalmente objetos. Não literalmente, mas tipo que é muito parecido com o de objetos no JavaScript. Se eu passar aqui full e atribuir nele o valor bar, que é o mesmo que a gente passou ali em cima, e depois hello, e atribuindo nele o valor road, a gente criou a variável. Se a gente passar aqui map, a gente já tem retornando aqui a variável. Essa variável é atribuída com esse map que a gente acabou de criar. E assim a gente pode criar do jeito que a gente quiser. Vamos criar aqui um map, e dentro do valor tem key que recebe value. E assim a gente pode fazer o que a gente quiser. Opa, acabei errando alguma coisa? Ah, tá. Vamos ver o que eu acabei errando. Opa, eu acabei errando porque esse key não é um valor. Então, antes de a gente executar isso aqui, a gente teria que criar um valor key, que é igual a hello. E aí, executando aqui, que ele vai retornar pra gente o valor que a gente queria. Por exemplo, aqui eu atribuí o valor hello para aqui, e eu criei uma chave para esse valor. Por exemplo, eu passei o key aqui direto, que recebe esse valor hello. Ou seja, a chave desse valor value é a string hello, dentro desse objeto aqui. Como se fosse uma chave de um objeto normal em JavaScript ou outra linguagem, em qualquer outra linguagem. E nós temos também uma coisa que a gente tem muito no JavaScript, que você já está acostumado, que é a parte de uma função receber outra função como parâmetro. Por exemplo, vou dar um clear aqui nesse terminal que está um pouco bagunçado. Opa, meu terminal acabou travando. Vou fechar aqui o terminal e abrir de novo, que meu terminal acabou travando. Vou aumentar um pouquinho. Vamos dar um EX e a gente pode atribuir funções como parâmetro. Se eu passar aqui um menu ponto map, que é muito parecido com map de JavaScript, a gente pode passar o valor aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E digamos que eu quero executar esse map e em cada valor eu quero somar 5, por exemplo. Então eu posso passar uma função que recebe x, que no caso vai ser o valor, cada valor aqui desse array, e ele vai executar x mais 8, por exemplo. A gente executando aqui,
Opa, acabei fechando errado. Opa, eu acabei esquecendo de finalizar a função. A gente tem que colocar um end aqui no final pra gente finalizar a função que a gente criou. Opa, mais um errinho aqui, acabei errando. Em vez de igual aqui, é só um tracinho que ele vai atribuir o valor, né? Então, ele pegou o primeiro valor, adicionou 8, que foi o caso aqui que eu passei, 9, pegou o segundo valor, atribuiu 8, pegou o terceiro e assim respectivamente com cada valor dessa coleção que eu passei para essa função. Ou seja, a gente executou uma função que dentro dela recebe um argumento e que também recebe uma função que vai executar um valor dentro desse primeiro argumento que a gente passou para ela. E assim a gente está executando esse padrão funcional. Várias funções fazendo pequenas partes do nosso código. Ou seja, vai ter esse map que vai percorrer todo esse valor, primeiro valor que a gente passou, e vai ter essa outra função que vai estar executando valores em cima dessa primeira coleção que a gente passou por ele. E é isso que eu tinha passado para vocês, esse conteúdo de Elixir, totalmente prático para conhecer essa linguagem, conhecer um pouco mais do Elixir, como ele funciona, a sintaxe dele. Sigam a gente nas nossas redes sociais que tem aí na descrição, o nosso podcast de programação e tecnologia. E é isso. Valeu, devs!